Uma capa bem inédita, né? Pelo menos eu dificilmente vejo capas da Jump dessa forma, desse estilo. Mas dentro da revista temos aí mangás que ainda lutam por sua sobrevivência, lutam pela sua popularidade. Mangás novos ainda que estão ainda tentando ter algum destaque aí. Tudo isso eu vou comentar durante esse vídeo, então deixa o seu like, se inscreva e ajude no crescimento do canal. Hello galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje comentarei a edição 1 da Shonen Jump, já referente ao ano 2026. Na capa da revista tivemos dois mangás, sendo o Madanoichi e o Kagurabachi. Mesmo o Kagurabachi estando na capa, ele foi ranqueado na Toque, então você ainda vai ver ele na Toque ainda. Mas ele está na capa como destaque junto com Madanoichi, esse crossover aí bem interessante. Isso mostra que a Shonen Jump está muito empenhada em dar destaque aos dois mangás. São atualmente os dois queridos da Shonen Jump, né? As páginas coloridas tivemos o Shinobi Goto, o Someone Heart e o Nui Exorcist. Novatos temos o Goron Egg, o Tonari no Segawa e o Dikeyushi no Toinkyu Ao. Holy Dragon não é ranqueado e o Hunter x Hunter está em hiato, mas a qualquer momento pode voltar. Nessa edição tivemos no total 13 mangás ranqueados, sendo a última posição o Ort. Ele e Harukazumon estão sempre ocupando as últimas posições agora, né? Então tá nessa situação. Ort não vai sobreviver, vai ser cancelado, tá tudo indicando isso. E falando de Harukazumon, como só adiantando ele logo, a 12ª posição foi ele. E acredito sim que o mangá não vai sobreviver muito. Ele sobreviveu à última leva, mas é só questão de tempo agora. Ele agora são os dois mais prováveis a serem cancelados. Os dois mangás vão finalizar a qualquer momento. Acredito que vão passar desse ano ainda, mas é lá para final de janeiro pode não sobreviverem. O Kyoshi-kun, ele ficou na 11ª posição, ocupando as últimas, né? Então isso é bem, não diria preocupante. É preocupante em posições, mas não indica muita coisa, né? Essa posição baixa acho que só foi mais uma escolha editorial mesmo, então não faz muita diferença. Que eu é um mangá que não diria que faz sucesso, mas ele tem um pequeno destaque pela revista, em posições, páginas coloridas de vez em quando, então isso mostra alguma coisa. Vejamos como é que então a revista vai tratar esse mangá daqui pra frente. Acredito que não vai mudar muita coisa. O mangá continua tendo seu destaque aí no seu ritmo, né? O Blue Lox, ele também ficou nas últimas posições, a 10ª, né? O que eu não diria que é preocupante. O mangá que estava recebendo posições um pouco mais baixas era o Kagurabachi. Agora a revista migrou para a Onohaku. Então tá sendo assim, né? Um mangá um pouco mais popular está sempre nas últimas posições. Eu não me surpreenderia se Sakamoto Days também começasse a receber posições um pouco mais baixas depois. Mas eu acho que é diferente porque Sakamoto Days está nos seus momentos finais. Apesar de que ainda vai demorar um pouco para encerrar, né? Mas tá no ápice aí do seu arco. Então as coisas vão continuar por lá mesmo. Mas a Onohaku tá uma situação diferente. Apesar do que eu tô vendo, né, os dramas que vem acontecido no mangá, a revista optou por colocar o mangá em posições mais baixas, talvez por entender que isso não é algo tão importante que interfere no andamento da história. E como eu já falei, né, tem essa questão, né, as posições muitas vezes são colocadas dependendo aí do que vai acontecer na obra, se é relevante, muito importante para a história, talvez eu coloque lá para cima e assim por diante. A Onohaku, a revista optou por colocar o mangá em posições baixas desde esses momentos, desses capítulos atuais, né, envolvendo o Taiki e a Hina, então talvez seja essa questão mesmo. Mas eu não acredito que isso vai durar muito tempo, talvez na próxima edição mesmo as coisas já melhorem, ou talvez não, mas estaremos aí de olho. O Himaten, ele ficou na 9ª posição, o que é bem interessante, né? Porque os dois mangás eles têm temáticas parecidas, em romances e tudo mais. Então, talvez uma escolha editorial exatamente para migrar um pouco dos leitores. Lógico, vai acontecer. Se acontecer, talvez um ou outro, mas não com todo mundo, né? Porque não tem como converter todos os leitores de uma obra para outra. Mas uma temperança com uma posição que meio que favorece de certa forma, né? Não vou dizer que foi algo tão espetacular, mas colocar ele do lado de um mangá com uma temática parecida que faz muito sucesso é uma jogada bem interessante. O mangá Delusion Samurai ficou na posição 8, continua ainda aí nos seus momentos finais, ainda não consigo cravar quando exatamente o mangá vai se encerrar, então pode ser daqui a 5 semanas, 5 edições, né? Daqui a 8, não sei, temos que esperar um pouco mais, mas acredito que a próxima leva vai ser a última. Eu já falei isso nas edições anteriores. Delusion Samurai, Harukazumon e Ort são 3 mangás que vão se encerrar numa próxima leva. No máximo 2 desses 3, mas acho que Delusion Samurai pode durar só até lá. Estaremos aí de olho nisso, né? Mas pelo menos Delusion Samurai vai se encerrar de uma forma natural.
Isso é bem interessante. O mangá ele teve aí seus altos e baixos. O anime melhorou um pouco, mas não foi suficiente. O mangá ele iniciou vendendo mais de 100 mil exemplares, mas decaiu um pouco com o tempo. Mesmo assim, continuou recebendo posições interessantes, vendas interessantes. Então, pelo menos o mangá teve aí seus bons momentos, né? Eu acho que os baixos momentos ainda nem foram algo tão ruim assim. Mas o mangá tem o seu sucesso e sobreviveu até esse momento. O Witchwatch recebeu a 7ª posição e em um arco aí que tá começando a ser bem interessante em questão de desenvolvimento, né? O autor agora vai trabalhar um arco mais sério, aparentemente. Vejamos como é que isso vai se desenrolar e o que isso pode então ter em consequências narrativas no futuro, né? Vejamos como é que o autor vai seguir com a história daí pra frente. Tendo em vista que os últimos acontecimentos envolvendo a protagonista se encerraram, então daqui para frente as coisas vão se desenvolver de uma forma diferente. Estaremos de olho em qualquer novidade. A 6ª posição é o Roboko. Sem preocupações, né? O mangá não faz tanta diferença. Já a 5ª posição é o Mojuro. A mangá que vai continuar em publicação, não tem problemas em questão de cancelamentos, isso você já sabe, independente, né? Independente do que acontece, porque o mangá é uma continuação e a revista não vai cancelar uma continuação. Pelo menos eu acho que isso é bem improvável, né? Dependendo aí também até das vendas, né? Dependendo se o mangá ele vendesse muito, mas muito baixo, talvez a Jump apressaria um final. Não cancelaria de uma forma abrupta. Mas, de qualquer forma, o Mojuro faz o seu sucesso. Eu não tenho dados com respeito a vendas de volume 1, porque ainda não saiu. Nem sei quando que vai sair o volume 1. Mas espero que pelo menos venda bom. Já falei também que não espero vendas pelo menos iguais a de Jujutsu Kaisen. Mas, vejamos como é que será, né? O Sakamoto Days, ele ficou na 4ª posição. Como eu já havia falado, o mangá tá em um momento aí bem frenético com respeito a esse arco atual. Então, acho que vai ficar assim até o final, os últimos momentos aí desse arco. E assim, daí pra frente é só encerrar, pelo menos é o que mostra, né? A Kanibanashi, ele ficou na 3ª posição. Uma posição ótima, o mangá também recebeu uma ótima posição na edição anterior. O mangá vem recebendo boas posições, boa popularidade, então só mostra que o mangá tem o seu destaque. E o anime vai estrear ano que vem. Vejamos aí como é que será e o impacto que pode causar aí no mangá. One Piece ele ficou na 2ª posição, como sempre, né? A revista sempre coloca ele por aqui. E a 1ª posição, o Kagurabachi, que ele também recebeu capa junto com o Madano Ichi, inclusive os dois ficaram lado a lado, né? O Ichi com capa em primeiro e o Kagurabachi em segundo. Apesar de que a 1ª posição exatamente, ele não é ranqueado por ser capa. Os Kagurabachi também ficam por aqui. Então, os dois mangás, destaque principal, ficaram em primeiros. O Kagurabachi ele foi um dos grandes destaques da revista e é um mangá aí que vem recebendo bastante atenção, bastante popularidade e uma esperança de um grande sucesso, um futuro pilar da revista. Ele e Madano Ichi, né? Estou na torcida aí para o grande sucesso dos dois mangás e vejamos como é que será na próxima edição. Inclusive, falando da próxima edição, a próxima edição, que será a edição 2, terá o Sakamoto Days como capa da revista, Mojuro como páginas coloridas e também o Bokuto Robô. Esses mangás serão destaque na próxima edição. Mas aí fica para o próximo vídeo. Caso você queira ver, acompanhe aqui o canal e não perca nenhuma novidade. É isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.